Bom, hoje nós vamos falar sobre alguém que esteve frente a frente com Jesus. E este alguém tem a ver com o poder. O poder frente a frente com a verdade. Vamos falar um pouco sobre Pilatos e tirar algumas importantes lições para a nossa vida do texto que narra a história de Pilatos. É um texto muito importante. É muito importante nós sabermos essa história, porque ela, irmãos, como toda a Escritura, não nos deixa neutro. Você não pode ficar neutro, você não pode ficar isento diante do que você vai ouvir hoje. Pilatos frente a frente com Jesus. Então, a ideia é essa, nós olharmos para esse encontro, percebermos não só um mero encontro, mas um conflito do poder com a verdade. Bom, quando nós falamos de verdade, é preciso entendermos três grandes movimentos da humanidade. A pré-modernidade, que entendia que a verdade era tudo aquilo que a igreja dizia que era verdade. Então, na pré-modernidade, na era medieval, o que a igreja dissesse que é verdade, isso era verdade, indiscutível. Cientistas foram mortos, cientistas foram queimados em fogueiras, porque discordaram dos dogmas da igreja. Então, o que a igreja católica dizia que era verdade, era indiscutível. Era essa a verdade. A igreja no centro de todas as coisas. Interessante você visitar essas cidades medievais, você vai perceber algo muito peculiar. No centro da cidade está uma catedral. A catedral era o centro. A cidade se movia por causa da igreja, vivia em função da igreja. Então, nessas cidades, o centro é a igreja, porque ela era a verdade. Isso na pré-modernidade. Mas a pré-modernidade, ela cedeu espaço a um segundo movimento, a modernidade. Então, a modernidade, ela deixou a igreja, deixou Deus. Não é mais a igreja que é a portadora da verdade, é a ciência. Tudo que a ciência comprova, objetivamente, tudo o que é experimentado pelos nossos sentidos, é a verdade. Tudo que é explicado racionalmente é a verdade. Então já não é mais como era na pré-modernidade. Agora, na modernidade, a ciência diz o que é verdade. Mas nem a igreja, nem a ciência conseguiram conter uma terceira onda na história da humanidade, que é a que nós vivemos e chamamos de pós-modernidade. A verdade não está em Deus, na igreja, não está na ciência. A verdade na pós-modernidade está no indivíduo. No indivíduo. Não há uma verdade absoluta. Todos nós temos nossas verdades. Então, ninguém deve questionar ninguém, porque tudo depende de um ponto de vista. Tudo depende de um referencial. E o referencial na pós-modernidade é o indivíduo. É o que nós vivemos hoje. Cada um tem a sua verdade. Cada minoria, que não é minoria, estabelece sua própria verdade. Então não é mais a igreja, não é a ciência, é o indivíduo. Um camarada judeu escreveu esse livro, o Yuval Noah, 21 lições para o século 21. Eu achei interessante muitas ideias que ele esboçou nesse livro, e me chamou a atenção quando ele relaciona a verdade com o poder. Ele não é um cristão, ele é um judeu, ele até fala contra o cristianismo, mas aqui eu achei que ele foi muito perspicaz. Verdade e poder podem andar juntos até certo ponto. Cedo ou tarde vão seguir caminhos separados. Se você quer poder, em algum momento terá de disseminar mentiras. Olha que
interessante. Às vezes você quer ganhar mais, galgar um emprego melhor e você dissemina mentiras. Porque você quer o poder financeiro. Às vezes você quer o poder de influenciar e você finge aquilo que você não é para ficar querido da galera. Entra na onda. Disseminar poder. Disseminar mentira. Talvez não é nem mentira, né? Mas você trabalha sempre nas meias coisas. Meia mentira é uma mentira inteira, tá? Tem gente que acha, não, eu só não disse tudo. É mentira. E o seu pai, você sabe quem é, né? Se você quer poder, em algum momento terá de disseminar mentira. Se quiser saber a verdade sobre o mundo, em algum momento terá de renunciar ao poder. Só dá para andar com verdade e poder até certo ponto. Depois eles vão caminhar separadamente. E é isso que nós vemos, irmãos, nesse encontro de Pilatos com Jesus. O poder com a verdade. Vamos ver o que aconteceu. Em todos os evangelhos tem um relato, é tão importante que todos os evangelhos retrataram esse relato. O mais extenso é o de Mateus e nós vamos ficar com Mateus. Mateus 27, verso 11. Jesus estava em pé ante o governador. Antes aqui da leitura, o contexto, Jesus já está indo para cumprir a pena, a crucificação. E só falta Pilatos dar essa sentença final, porque os judeus não poderiam fazer, tinha que ser um romano. Então eles conseguem levar Jesus, forjando um julgamento, com testemunhas falsas, com juízes comprados, e agora alguém, representante de Roma, vai dar a sentença. Então é por isso que eles vão até Pilatos, que é romano, para que ele dê essa sentença. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos conforme eles quisessem. Para vocês entenderem, a festa foi a Páscoa. Havia mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: a burrice do judeu, o holocausto não veio de graça. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Que narrativa impressionante, irmãos. Nós temos aqui o poder representado por Pilatos. Alguns dizem que ele era governador, outros dizem que ele era prefeito.
importa para nós, o importante é que ele era representante legal de Roma. Ele tinha a insígnia do poder de César, do imperador. Era a autoridade governamental local. Tinha poder sim de matar Jesus. Tinha poder de crucificá-lo. É por isso que os judeus levam Jesus até esse poder. Pilatos é esse poder. E do outro lado nós temos Jesus que representa. E não só representa, ele é a verdade. O que acontece nesse encontro do poder com a verdade? E antes de nós extrairmos a lição, olha que coisas interessantes podem acontecer aqui. Ao ver a atitude de Pilatos diante de Jesus, porque Pilatos ele era um político, o povo estava aclamando o julgamento de Jesus, as autoridades judaicas e o povo. E Pilatos começa a usar artifícios para não condenar Jesus. Ele é confrontado com a realeza de Jesus. Tu és o rei dos judeus? Jesus diz, tu dizes. Ele é confrontado com a divindade de Jesus. Jesus diz para ele, meu reino não é deste mundo. Ele é confrontado com a inocência de Jesus, porque ele mesmo percebe que Jesus foi vítima daqueles líderes judaicos que queriam, por inveja, matar Jesus. O próprio Pilatos percebeu isso. Mas mesmo sabendo disso tudo, o poder desconhece a verdade. Simplesmente Pilatos resolveu desconhecer a verdade. Não é porque ele não tivesse evidências, é porque ele desconsiderou mesmo a verdade. E ele faz perguntas extremamente existenciais para Jesus aqui. Ele pergunta em João o que é a verdade para Jesus. Nessa ocasião, ele desconhece a verdade. Só que, irmãos, o que acontece? A verdade permanece mesmo quando ela é ignorada. Ela permanece. Nada pode contra a verdade. O poder precisa de subjugar. O poder precisa de pessoas que se submetem. A verdade não. Você pode ignorar. Você pode desconhecer. Você pode fingir que não está entendendo. Você pode deliberadamente ignorar, mas a verdade continua sendo verdade. Não adianta. Eu até tinha colocado um videozinho aqui, mas eu esqueci de ligar lá tudo. Nós não vamos ver o vídeo. Mas ele falava This disso. is a red balloon. Ah, tá ligado? Quem ligou? Sai na TV? Caramba! Então vamos ver aqui. This is a red balloon. It's true, it's red, we all know our colors. The absolute truth is that this balloon is red. No, it's not. That's green. What? This right here is a green balloon. That is the prettiest yellow balloon. Yellow? This is red. Yeah, come over here. No, it's green. It's red! Yeah, I know, it's a red balloon. Hey, will you look at it from my point of view, please? What? Hey, nice blue balloon. It's green! Green? It's red. What? Why are you saying it's red when it's blue? Huh? It's totally purple from here. Purple. Okay, you know what? Let's just settle this once and for all, okay? Where are you going? Hey, what color is this balloon? I only see in black and white. Hey, Mark, what color? There is no balloon. This is ridiculous. Hey, I know what the problem is. Look, my mom taught me that this was blue. But, then she said this is red, green, yellow, and on and on. Okay, I get that your mom taught you that was blue, but I mean, that's not the truth. Whoa, why are you talking bad about his mom? Yeah. I'm not. Listen, I respect your mother. And the way she raised you. She taught you that was blue. Our moms taught us that it was red. So there you go. I thought you said it was green. It is green. See, I'm smart. I went to college. And in college, I learned all these different theories about color. And my color professors who have doctorates in color. Do you have a doctorate in color? No. It shows. Okay? They can't even agree on one theory of color, so you have to look at all the different theories and pick which one works best for you. And green is great for me. That makes sense. Thank you. No, you can't just pick whatever color fits your life the best. Red is red. Okay, do you know the word intolerant? Yeah. Because that's what you're being right now. All right, you're shoving your opinion down my throat. Okay, it's not my opinion, it's the truth. Hold on.
All we're saying is that we need to stop arguing about trivial things, like truth. You know, the funny thing about truth is, it's true, whether you believe it or not. A verdade é verdade, você acreditando ou não. Ela é a verdade. Eu li uma história do Abraham Lincoln, que eu achei interessante. Ele, reunido com seus ministros, ele disse o seguinte: se eu disser para vocês que o rabo de uma ovelha é uma pata, quantas patas essa ovelha vai ter? Todo mundo, 5, presidente. Ele, não, vai ter só 4. Porque rabo não é pata. Mesmo que eu diga que é pata. Rabo é rabo. A verdade é a verdade, você acreditando ou não. Nós, irmãos, não gostamos quando as pessoas nos criticam, elas têm razão na crítica. Nós nos sentimos ofendidos. A Bíblia do crente Nutella, aquele crente superficial que se ofende com tudo, a Bíblia dele só tem uma coisa: não julgueis para não ser julgados. Fim. É só isso que tem na Bíblia desses crentes meia boca. Eles não conseguem ver o todo de nada. Eles não conseguem perceber que muitas vezes estão ignorando a verdade. Mas ela continua verdade, você pode ignorar. Outra coisa que Pilatos faz, ele despreza com o seu poder a verdade. Ele não só ignora, mas ele despreza, não é? E a verdade permanece verdade mesmo quando desprezada, porque ele agiu contra todas as evidências. Ele viu que Jesus estava sendo vítima, ele viu que era uma estratagema dos judeus. Ele mesmo testifica: eu não vejo culpa nesse homem. Mas ele despreza, porque ele tinha outros interesses. Então ele despreza a verdade. Terceiro, com seu poder, e aí é o pior, ele sacrifica a verdade. E a verdade permanece mesmo quando é sacrificada. Então ele desconhece, ele despreza, e ele sacrifica a verdade e crucifica Jesus, indo contra a verdade, porque ele preferiu o poder. Verdade e poder caminham juntos até certo ponto, depois já não mais. Ele optou pelo poder, ele optou pela popularidade, por agradar a multidão que gritava pedindo a morte de Jesus. Mas no meio de toda essa dificuldade de Pilatos com a verdade, uma dificuldade que todos nós temos, né? Ninguém aqui pode dizer: é fácil ouvir a verdade. Não é fácil. A verdade, ela é difícil. Ser alguém verdadeiro é difícil. Melhor, deixa eu dizer, ser alguém precisamente verdadeiro. Porque tem gente que não é precisa na verdade. Você está atrasado e você diz que tem imprevistos. Você saiu atrasado e você diz que foi o trânsito. Você não é precisamente verdadeiro. Então, porque é difícil falar a verdade, viver a verdade e arcar com as consequências da verdade. É muito difícil. E aí a gente acha que tapeando, aí onde a verdade se separa do poder. O poder de tapear, o poder de mentir. A gente acha que tapeando vai se dar bem, mas não vai. Olha o que aconteceu com Pilatos, irmãos. Bom, no meio da sua dificuldade de lidar com a verdade, que é nossa também, ele faz uma pergunta fantástica. Ele viu que não tinha jeito. Ou ele liberava Jesus, ou ele crucificava Jesus. Ele não tinha opção. Então ele tenta várias coisas. Ele é um arguto político.
querem que eu faça? Joga para o povo, que crucifique. Mas eu não vejo culpa nesse homem, que crucifique. Ele disse que é rei. Se ele é rei, está competindo com César. Se compete com César, tem que ir para a cruz. Ele usa uma estratégia política muito esperta ali. Ele ouve que Jesus é galileu e ele diz: ah, ele é galileu, então eu não tenho competência de julgar. Vou mandá-lo para Herodes. Olha só, ele tenta ganhar tempo. Porque Herodes é quem julga na área da Galileia. E ele tinha brigado com Herodes e viu também nessa oportunidade a chance de reconciliação. Porque imagina, ele é romano, é governador. Herodes é lá da Galileia. E um governador devolve um preso para dizer: julgue você. Ele chega em Herodes, Herodes: não, isso aqui não é comigo não. Quem tem que julgar é um romano. Judeu não mata judeu. Aí Jesus volta. Pilatos vê que não tem jeito. Olha a pergunta que ele faz: que farei então de Jesus chamado Cristo? É a pergunta que eu quero fazer para você que veio hoje aqui. O que você vai fazer de Jesus? Hoje. Você está ouvindo essas coisas. Pode ser para piorar a sua vida, sabia? Porque você veio sem querer vir. Você veio com indisposição. Você veio com o coração petrificado. Você veio meramente como religioso. E eu sinto dizer que você pode ter esse encontro com Jesus, estar frente a frente com Ele, para piorar você. Você mente. Você é parcialmente verdadeiro. E um parcial verdadeiro é o total mentiroso. E o que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer? Essa pergunta de Pilatos, ela é milenar. Ela ressoa na eternidade. Todo dia você tem que perguntar isso: o que eu vou fazer de Jesus? Hoje, o que eu vou fazer de Jesus? Você planeja pecar e você tem que dizer: eu estou levando Jesus comigo. O que eu vou fazer de Jesus? Você mente: o que eu vou fazer de Jesus? É uma pergunta fantástica. De todas as perguntas que Pilatos faz, essa pergunta ela é impactante. E você: ah, mas eu sou crente, pastor. Não importa, o evangelho é para crente também. O evangelho não é para ímpio. O evangelho é para crente e é para ímpio. Essa pergunta é para mim e para você. E eu quero até mudar. O que você tem feito de Jesus? O que é que você tem feito de Jesus? Com seu cristianismo 1.0, básico, superficial, melindroso, pós-moderno. O que é que você tem feito de Jesus? Para onde você tem levado Jesus? Então vamos extrair algumas lições baseadas nessa pergunta. O que é que Pilatos fez? Ele não tinha chance. Se ele condena Jesus, estava condenando o inocente, e ele sabia. Se ele não condena, estava perdendo apoio político. O que ele faz de Jesus? Em primeiro lugar, irmãos, os erros de Pilatos, diante de Jesus, foi confundir a admiração com fé. A primeira lição que nós vemos no texto, e muita gente confunde isso. Olha só, Jesus não respondeu nenhuma palavra vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então ele foi inquirido pelo governador: você é isso, você é aquilo, o que é isso, o que é aquilo? E Jesus se calou, mesmo Jesus sendo acusado. O que admirou Pilatos é que Jesus, sendo acusado falsamente, não se defendeu, calou-se. E ele se admira grandemente. Confunde a admiração com fé. Jesus não precisa de torcida organizada. Jesus não precisa de admiradores. Jesus não precisa de marcha.
Será que você não está na fileira com Pilatos, admirando somente? Você admira a igreja, admira a fé presbiteriana, admira a Bíblia, admira o cristianismo, admira Jesus, mas não é um discípulo. O abismo entre um admirador e um discípulo é imenso. Porque o discipulado exige renúncia, o discipulado exige sacrifício, negar a si mesmo. E vocês sabem qual é a religião que Satanás ama? O cristianismo nominal. Olha, eu encontro tanta gente que diz: eu sou da sua igreja, pastor. Pelo amor de Deus, você não é da minha igreja. Veio num culto e diz: eu sou da igreja. O caminho é muito mais longo e árduo para dizer: eu sou da igreja. Então, cuidado, porque de repente você está fazendo isso de Cristo. O que eu farei de Jesus? Ele confunde admiração com fé. Confunde ser membro da igreja com ser discípulo. Você é um discípulo? Você de fato é um seguidor de Jesus? Ou você é só um mero membro? Segundo o erro de Pilatos, ficar isento em vez de decidir. O poder, Pilatos, ele poderia tomar uma decisão. Diz aí o verso 17: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Ele não queria sentenciar Jesus à morte. Então ele lança a mão de um novo expediente. Ele se lembrou que era Páscoa, e já tinha esse negócio do saidão. Gente que defende bandido, era o saidão. E ele não escolhe qualquer preso. Não tem o saidão do Natal, que era o da Páscoa. E aí ele escolhe qual preso? Um fascínio, um assassino, um cara temido. Ele foi esperto, ele falou: vou escolher o pior, que eles não vão trocar Jesus. Era o pior preso que eu tenho. O cara era o chefe da facção criminosa, Barrabás. E ele então, em vez de decidir, tomar a decisão para si, isso é verdade. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe no mundo é aquela pessoa que tem um poder decisório e não faz. Fica isenta. Joga pro povão, né? E aí? Quem é que vocês querem que eu solte? Esse assassino? Estuprador? Ou Jesus? Não deu certo a estratégia dele. O povo escolheu Barrabás. Eles preferiram um criminoso, assassino, violentador nas ruas, do que livrar Jesus. Isenção é de Satanás. O muro é de Satanás. O meio é de Satanás. O politicamente correto é uma desgraça, irmãos. Porque antigamente, o que nós sabíamos era isso: existe o certo e o errado, a verdade e a mentira, Deus e o diabo, tese e antítese. Aí veio um cara lá, não sei se ele usou muita droga e queimou os neurônios dele. Ele resolveu dizer: não, nem tudo é tese e antítese, também é síntese. Olha, acabou com a gente. Ele diz: não, nem tudo é preto e branco, pode ter um meio termo, pode ter a síntese. Hegel criou esse sistema de síntese.
E aí agora todo mundo está fascinado com isso, né? Porque não tem mais só homem e mulher. Não tem mais. Tem outra coisa no meio. Não tem mais só verdade, tem verdade branca. Perdão, mentira branca. Aquela mentira que vai beneficiar. Agora tem a isenção. E é isso que o nosso país mais sofre. É um grupo de parlamentares que é justamente chamado isso, centrão. Que podem decidir, mas não fazem. É pior do que a esquerda, ou do que a direita. Extrema esquerda, extrema direita, é o meio. E tem gente assim, não só na política, né? Na verdade, os políticos é o reflexo do que nós somos. Eles saíram daqui. Então você tem o poder de decidir. Pais que têm o poder de decidir são bonachões com seus filhos. São isentos. Já viu aquele negócio? Filho sabe jogar. Pai, eu quero isso. Vai lá e pergunta para sua mãe. Se ela deixar, eu deixo. Não. Você diz se pode ou não. Então vai lá e pergunta. Se a mãe deixar, eu deixo. Isento, bonachão. Esse pai vai criar um peguinha. Vai virar um peguinha. Então, isenção faz isso. Isenção é coisa de gente fraca. Gente que não quer arcar com as consequências da decisão. A palavra decisão já diz tudo, é uma cisão. Você rompe, você rasga, sangra, dói, e vão vir consequências. Depois não lamente elas. Terceiro erro, evitar envolvimento. Então lá no meio do julgamento, no frigir dos ovos, a mulher chega para ele e diz: olha, não te envolvas com Jesus. E aí, ele pegou esse conselho e levou o pé da letra, porque lá no verso 24 ele diz assim: ó, fique o caso convosco. Jesus sempre é um caso para os outros, mas para mim não. Jesus é para os meus filhos, mas para mim não. Aí vem, deixa aqui o menino na igreja e vai embora. Depois volta e pega. Jesus é para os... Então, ele evita o envolvimento. Ele não quer se envolver com Jesus. Ele acredita, ele até ajuda quando é solicitado, mas não quer envolvimento. O que você tem feito de Jesus? Será que não é isso? Seu envolvimento é muito tímido com Jesus, com a obra de Jesus, com o reino de Jesus? É o que Pilatos faz, irmãos. Fica o caso conosco. Tem gente assim na igreja. Não, escolhe outro pastor. Não, você pode fazer isso? Não, escolhe outro. Não quero envolvimento. Você casa com a menina e diz assim: ó, beleza, a gente casou, mas não quero envolvimento. Falou? Cada um no seu quadrado. Tem gente assim. Seu relacionamento com Cristo é baseado nisso, sem envolvimento. Uma participação muito tímida, um envolvimento muito superficial. É o que Pilatos faz, ele erra de maneira garrafal. Mas há o pior erro dele. Ele se faz de inocente. Fazer-se de inocente foi o pior que Pilatos. Aí ele chegou no fundo do poço. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Ele inaugurou o símbolo, né?
Lavar as mãos é isso, estou nem aí. Não tenho envolvimento com isso, não tenho culpa. Estou inocente do sangue deste justo. Irmãos, a tradição diz, não é a Bíblia que diz, mas os historiadores depois dizem que Pilatos morreu com a paranoia de lavar as mãos. Ele ficou paranoico, lavando as mãos. Lavando as mãos. Se fez de inocente. Ninguém é inocente. Nessa história aqui, só o Filho de Deus é inocente. Todo mundo é culpado. Você não é inocente. O problema que você estiver passando, a dificuldade que você estiver passando, não pense. Até quando falam mal de você, você não é inocente 100% não, tá? 100% não. Porque se de fato te conhecessem mesmo, falariam coisas piores. Nem te conhecem. Nem te conhecem. Se conhecessem, falariam piores. Então, o problema que você tiver envolvido, não presuma a inocência. O nosso sistema jurídico, ele presume a inocência, um erro. Ninguém é 100% inocente. Pilatos não é inocente. Todos nós matamos Cristo. Todos nós crucificamos Jesus. E Pilatos faz o quê? Lava as mãos. Será que você não está lavando as mãos? O que você tem feito com Jesus? Bom, depois dos erros de Pilatos, vamos a algumas aplicações para encerrar. Primeira implicação. A indecisão é uma decisão. Pilatos teve medo de decidir. A quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Não seja indeciso. Se você for indeciso, e não ensine seu filho a ser indeciso. Ensine-o a decidir e pagar o preço pela decisão. Depois, se tiver que se humilhar, pedir desculpa, voltar, que o faça. Eu lembro uma vez que eu briguei com minha mãe, porque mãe sempre é conselheira e tal, eu estava nervoso, eu briguei com ela, e aí falei, vou embora aqui de casa, e arrumei minha roupa num saco lá, eu vou embora porque eu tinha um moleque, vou tocar minha vida, já cresci e tal, e minha mãe falando umas coisas, e eu dizendo porque não amo mais, não te amo mais. Ela disse, quem disse que eu preciso do seu amor? Preciso da sua obediência. E quer ir embora? Eu peguei meu saco, a roupa e fui, sem saber para onde eu ia. Rodei, aí deu uma fome, né? Deu uma fome, eu falei, voltei, pedi perdão, me humilhei e voltei para casa. Arrumei Então, às vezes a gente confunde isso, acha que os pais precisam do nosso amor, é a nossa obediência. A indecisão já é uma decisão. Pilatos, quando ficou indeciso sobre o que fazer com Jesus, ele já tinha decidido condenar. A outra aplicação, a conveniência pode falar mais alto que a consciência. Cuidado com isso aqui, em todas as áreas da vida, tá? A partir deste momento, quando a turma estava aumentando, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, olha só, a conveniência. E é João que relata, não é nem Mateus. Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos não poderia perder os privilégios que a corte de César lhe dava. Então era conveniente que ele julgasse de fato Jesus, sentenciasse Jesus à morte. A conveniência pode falar mais
alto que a consciência. Irmãos, a conveniência ela é perigosa. Às vezes, você toma uma decisão pela conveniência e quebra a cara. Quebra a cara. Não tome aprenda uma coisa, pelo menos é o que eu faço na minha vida. Se eu tiver duas opções, A ou B, eu escolho a mais difícil. A mais fácil é a conveniência. Quer um exemplo? Abraão e Ló. Brigaram, os pastores brigaram, e Abraão falou: olha, os nossos pastores estão brigando, não está dando mais para a gente andar junto, escolhe para onde você vai. O que é que Ló fez? Olhou assim, escolheu a Campina Verde, escolheu o filé mignon, escolheu o mais fácil, escolheu o mais próspero, escolheu o mais belo, escolheu o mais vistoso, escolheu a conveniência. Sabe o que ele escolheu? Sodoma e Gomorra. Mais tarde ele teve que pedir para o tio: intercede aí, porque a coisa aqui está feia. Ele escolheu o que Deus iria destruir lá na frente. Sabe aquela menina que escolhe: o corpo malhado, o cara é bonito. Escolhe a conveniência. Pilatos escolheu a conveniência, não a consciência. Não escolha nada na sua vida por conveniência. A conveniência vai te quebrar em 1000 pedaços. Terceira aplicação: agir com meias medidas. Então ele viu que não dava mesmo, não tinha jeito. Aí ele tentou um outro expediente final. Ele disse: eu vou castigar Jesus e depois eu solto, beleza? Vocês se satisfazem? Eles não aceitaram. Meias medidas. Se Jesus era inocente, por que bater em Jesus? Por que castigar Jesus, açoitar Jesus, como Pilatos fez? Então, evite meias medidas. Fale a verdade. É muito melhor. Se você é relapso no controle do seu tempo, não inventa desculpa não é o trânsito, não são imprevistos, é você. Você é relapso. Diga para as pessoas: me perdoe que eu deixei você esperando, fui negligente. E ao chegar atrasado, eu estou dizendo para a pessoa que está me esperando que o tempo dela não é importante para mim. Pontualidade é séria. Então não inventa desculpa. Não use meias medidas, como Pilatos. Eu bato nele, gente. Eu dou uma coça aqui em Jesus, mas aí eu solto. Serve? Não. A gente quer que ele morra. E Pilatos tinha o poder de não crucificar. Mas ele crucificou. O que você tem feito de Jesus?